Registro de extração. Você conhece esse regime, sabe para que ele foi criado e se você pode utilizar esse regime de aproveitamento de bens minerais? Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou explicar para você tudo sobre o regime que a gente chama de registro de extração. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem, vamos lá. Por que foi criado o registro de extração? Vamos acompanhar aqui a lógica, do raciocínio quando a gente está falando aí de atividade de mineração. Atividade de mineração, então, é uma atividade com fins econômicos, tá certo? Ninguém abre uma mina, uma pedreira, enfim, seja lá o que for aí relacionado à mineração, sem fins lucrativos. Muito pelo contrário, é uma atividade com fins lucrativos, Ou seja, uma atividade aí com fins econômicos. No entanto, pode existir algumas situações em que a atividade de mineração vai ser desenvolvida sem fins necessariamente econômicos, tá certo? Ela precisa realizar uma atividade de mineração, mesmo que seja uma atividade mais simples, como por exemplo, retirar um saibro e tudo mais, mas é uma atividade de mineração que está fazendo ali um aproveitamento dos bens minerais, tá certo? No entanto, a prefeitura, uma prefeitura, por exemplo, quando vai fazer isso, essa atividade dela, ela não tem um fim econômico em si, como, por exemplo, aí uma mineradora que extrai minério de ferro. O registro de extração, ele não é um regime propriamente dito, tá? Conceitualmente. No entanto, a gente utiliza esse termo, também regime de aproveitamento, para fins didáticos. O registro de extração é, então, uma exceção dos regimes de aproveitamento, já que no registro de extração não há uma atividade com fins econômicos. E se uma prefeitura ali que extrai um bem mineral sob o registro de extração quiser vender esse bem mineral, ela está totalmente errada, descumprindo a lei. O registro de extração é, então, uma exceção, já que não há atividade econômica. Lá no artigo 2º, do Código de Mineração, onde vem descrito ali os regimes de aproveitamento, a gente tem o parágrafo único desse artigo 2º que diz assim: o disposto nesse artigo, que é o artigo que fala lá dos regimes de aproveitamento, não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Presta atenção agora. Sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, definidas em portaria do Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas, por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. Então, quando o Código de Mineração lista lá os regimes de aproveitamento, autorização, concessão, PLG e tudo mais, no seu parágrafo único ele fala: olha, esse regime de aproveitamento aqui não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, tá certo? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e tudo mais. No entanto, é permitido, a estes órgãos a extração de substâncias minerais, desde que seja de emprego imediato na construção civil, e tem que ser só essa substância aí definidas, na portaria do Ministério de Minas e Energia, tem que ser para uso exclusivos em obras públicas executadas diretamente pelo órgão que está realizando também a atividade de mineração, respeitando, os direitos minerários pré-existentes e vedada a comercialização, proibida a comercialização. Quais são os requisitos, então, do registro de extração? Primeiro, somente para órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Geralmente, quem se utiliza aí do registro de extração são as prefeituras, tá? É o mais comum. Qual é o outro requisito? Somente para extração de substâncias de emprego imediato na construção civil. Outro requisito é que é vedada, ou seja, proibida a comercialização desses bens minerais e
esses bens minerais extraídos sobre o regime do registro de extração é de uso exclusivo em obras públicas executadas pelo órgão que está realizando a extração. O que isso quer dizer? Vamos supor, então, uma seguinte situação. Licitou-se determinada obra pública e aí uma empresa X, ganhou lá a licitação para executar essa obra pública. Eu posso utilizar os minerais lá, substâncias extraídas pelo registro de extração nessa obra pública executada por uma empresa particular? Eu não posso, tá? Isso é muito claro na norma. As substâncias extraídas sobre o registro de extração pelas prefeituras, né, ou outros órgãos aí que se utilizem disso, essas substâncias são para uso exclusivos em obras executadas diretamente pelo órgão que está realizando também a extração, tá? As principais normas do registro de extração então, como eu já disse, o artigo 2º do Código de Mineração, o artigo 13 do Regulamento do Código de Mineração e a resolução ANM número 1 de 2018. Foi a primeira resolução da ANM. A ANM foi instalada, então, dia 5 de dezembro de 2018, e a sua primeira resolução, número 1 de 2018, foi, então, regulamentar o registro de extração. Uma coisa importante também de você saber é o seguinte: em 2017, teve a MP, a medida provisória 790 de 2017, né? Ela vigorou aí por um período de 6 meses. E essa MP, ela permitia o uso dessas substâncias extraídas sob o regime de registro de extração em obras contratadas, tá? Então, durante esse período, né? Eu não lembro agora de cabeça exatamente qual foi o período, mas começou, salvo engano, ali em junho de 2017, né? Então, durante esse período, era permitido. Só que, então, essa MP, ela caiu, né? Ela não foi transformada, né, em lei. Nesse caso aqui, era uma alteração do Código de Mineração, tá? Então, essa regra aí, né, durou só algum tempo. Para isso, é importante você ver o parecer número 75 de 2018 lá do DNPM, em que ele fala aí melhor como fica a situação dessas áreas aí, né, de registro de extração, em que teve o requerimento ou mesmo a outorga do título aí durante esse período em que vigorou a MP 790 de 2017. Agora a gente vai falar de um aspecto mais prático aí do registro de extração, começando por quem pode requerer o registro de extração. Então, exclusivamente órgãos da administração direta e autárquica da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Geralmente, então, prefeituras, ok? Onde pode ser requerido o registro de extração? Em áreas livres, né? Logicamente, respeitando sempre o limite aí de 5 hectares, é a área máxima que você pode requerer aí sob o registro de extração. Também pode ser requerido, veja que interessante, em áreas aguardando o edital de disponibilidade, a critério da ANM, tá? Então, se você requerer um registro de extração em uma área que está aguardando, veja, não é uma área em edital, é uma área que está aguardando o edital de disponibilidade, a critério da ANM, pode ser autorizado para você um registro de extração nessa área. Também pode ser requerido em áreas oneradas, ou seja, em áreas que têm aí direitos minerários regulares, mas você precisa de anuência expressa do titular. O que é anuência expressa? Por escrito, tá? Então, se existe um direito minerário ali regular, né, e você quiser requerer ali um registro de extração, você tem que ir lá conversar com o titular daquele direito minerário e ele tem que autorizar você expressamente a requerer naquele determinado local o registro de extração. E como se dá o requerimento, né? Então, é para extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil e para uso exclusivo em obras públicas executada diretamente pelos órgãos. E qual que é o prazo? O prazo é determinado de acordo com as condições da obra. Então, para que obra, para que fim você está requerendo esse registro de extração? É para fazer a manutenção das estradas tais, né, pelo período X. Então, o prazo do seu registro de extração, o prazo, né, que você vai ter lá autorizado o seu registro de extração,
o prazo ele vai variar de acordo com as condições da obra. Você pode pedir prorrogação, tá certo? Mas aí você vai ter que justificar, né? Se houve um atraso na obra e tudo mais, você vai ter que fazer lá essa justificativa, tá? E as substâncias permitidas são aquelas constantes na portaria do Ministério de Minas e Energia, número 23 de 2000. Então, quais são as substâncias permitidas no registro de extração de acordo com a portaria número 23 de 2000? Areia, cascalho e saibro, quando utilizadas in naturas na construção civil e no preparo de agregados e argamassa. Material síltico argiloso, cascalho e saibro empregados como material de empréstimo. Rochas, quando aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, mourões ou lajes para calçamento, e rochas quando britadas para uso imediato na construção civil. Então, é somente para essas substâncias que você pode fazer o requerimento aí do seu registro de extração. E como é a vida do processo lá na ANM? Muito simples. Você faz o seu requerimento do registro de extração, o órgão analisa, você apresenta sua licença ambiental e aí o seu título é autorizado. E aí, se você precisar, você pede a renovação do título e assim sucessivamente, tá? Então, é tranquilo, é simples lá o procedimento do registro de extração junto à ANM. Essa foi a visão geral, os principais aspectos do registro de extração. Se você ficou com alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Se quiser deixar um outro comentário, sugerir temas de vídeos também, fique extremamente à vontade. Ficarei muito feliz aí em ler o seu comentário, tá? Não esquece de deixar o seu like, o seu curtir aqui nesse vídeo, compartilhar aí com seus amigos, com seus colegas e se inscrever no canal. Isso é muito importante, tá? Porque aí você vai ser notificado todas as vezes que a gente tiver vídeo novo por aqui. Então, um abraço e até a próxima!